Oi, pessoal, aqui é a Rayane, professora de Educação Física, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a obesidade infantil, que é um problema que vem assolando o mundo inteiro e vem crescendo cada dia mais. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o que é a obesidade infantil, quais são os riscos que ela oferece, quais que são as suas principais causas e também como a gente pode prevenir a obesidade infantil. Vamos lá? Primeiro, o que é obesidade infantil? Ela é caracterizada por um excesso de gordura corporal em crianças de até 12 anos e é considerado sobrepeso quando uma criança está no mínimo 15% acima do peso de referência para a sua idade. E esse diagnóstico também pode ser realizado através do índice de massa muscular. Com o passar dos anos, esse número, né, gente, de crianças obesas tem aumentado e é, assim, fez as autoridades de saúde ver a obesidade como um problema de saúde pública mesmo, um grave problema, na verdade. E hoje ela já é considerada como uma epidemia. Porque a obesidade ela está relacionada a diversas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e também a má formação do esqueleto. E, claro, ela pode gerar dificuldades para executar atividades e brincadeiras comuns da infância. E não é um problema de estética, né, gente? É um problema de saúde. Por isso que a gente tem que entender quais os riscos e as principais causas dessa obesidade infantil no Brasil e no mundo. É, uma criança obesa, por exemplo, ela vai ter muito mais dificuldade em realizar suas atividades cotidianas do que uma criança que está dentro do peso ali ideal para sua faixa etária, para sua altura e tudo mais. Os riscos da obesidade. Assim como a obesidade pode comprometer a qualidade de vida do adulto, na criança elas são os mesmos. A diferença é, é que o maior tempo de exposição ao excesso de gordura poderá desencadear doenças crônicas mais cedo, reduzindo a expectativa de vida do indivíduo. Por isso é que a obesidade infantil despertou isso na saúde pública, né? Fez soar esse alarme e falou assim, poxa, vamos despertar porque esse problema aí tá grave. A gente tem que dar uma atençãozinha especial para isso aí. Vamos ver o que a gente pode fazer. E como também a criança, né, está em fase de crescimento, a obesidade pode impactar de forma negativa o desenvolvimento dos ossos, músculos e articulações, o que prejudica a formação do esqueleto. Aí eu montei aqui para vocês uma listinha com os riscos da obesidade infantil. A curto, né, que pode ser agora, ainda quando criança, ou ao longo prazo, quando essa criança vier a se tornar um adulto. Aí a gente tem obesidade mórbida, né, quando adultos, uma criança obesa tem muito mais chances de se tornar um adulto obeso do que uma criança que não é obesa. A gente tem também doenças respiratórias como asma e apneia. Podemos ter doenças ortopédicas como problemas de coluna ou joelhos, dores nas articulações, disfunções do fígado em função do acúmulo de gordura, colesterol alto, diabetes, hipertensão arterial, complicações metabólicas, acne, assaduras e dermatites e também a enxaqueca, né? Que a enxaqueca, para quem não sabe, é a dor de cabeça. Só que uma dor de cabeça mais forte. Além disso, a gente tem também, além desse, todos esses riscos físicos, a gente tem os riscos sociais e emocionais, já que esse quadro de obesidade, né, pode desencadear doenças mentais ou problemas de relacionamento, como isolamento social, a solidão, bullying, disfunções alimentares como a bulimia ou a anorexia, a baixa autoestima e até mesmo a depressão, que também é um outro problema gravíssimo. As principais causas da obesidade infantil. Vamos começar falando sobre a alimentação.
A gente sabe, né, gente, que com o passar dos anos, a alimentação nas casas, assim, sofreu uma mudança drástica. Pois antigamente, né, as crianças não tinham tanto contato com produtos industrializados, enlatados ou muito calóricos, né? A gente houve um afastamento das frutas, dos alimentos naturais, alimentos saudáveis, verduras. E também com o consumo exagerado de gordura e açúcar, há uma mudança é, na produção de hormônios ligados ao prazer, como a dopamina. Assim começa um processo de compulsão alimentar, como um vício. Eu falo que às vezes a gente come não é porque tá com fome. É porque se você já condicionou o seu corpo àquilo ali, você tem que comer sem parar. Ou às vezes você está entediado ou frustrado com alguma coisa e acaba descontando isso também na comida. Tem que ficar muito atento a isso também. Temos também o sedentarismo. É, Vocês podem notar que houve uma mudança, assim como na alimentação, em relação às atividades físicas. Antes as crianças ficavam na rua, corria, pulava. E hoje, né, passa muito mais tempo sentada no sofá, assistindo televisão, no computador, videogames. É, então, isso também auxilia nisso aí, né? As pessoas deixam de praticar atividade para ficar sentada ali na frente do sofá o dia inteiro. Com isso, a criança não gasta mais calorias do que come, ela engorda, porque ela só come, 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 mas ela não queima aquilo ali que ela comeu, sabe? Ela ingere mais calorias do que ela precisa. E ela também ingere mais calorias do que ela gasta. A pessoa comeu, sentou na frente do computador e foi jogar. Ela sentou, ela não fez nenhum tipo de exercício físico, então ela não queimou aquilo que ela consumiu. Aí ele fica com mais calorias do que ela come mais calorias, né? Vamos dizer assim, do que ela vai gastar. Temos também a falta de sono, né? Que é outro fator muito importante para a obesidade infantil. Um estudo da Harvard Medical School mostra que o horário de descanso está sincronizado com o relógio biológico da criança. De acordo com essa pesquisa, as crianças que dormem tarde e acordam cedo para suas atividades escolares, por exemplo, apresentam maior concentração de gordura na região abdominal. Então, por isso, gente, manter a rotina de sono, dormir por tempo suficiente, pode prevenir a obesidade infantil, já que o sono garante o desenvolvimento e funcionamento fisiológico adequado. Porque tem muitas, não só crianças, né, adolescentes também, acabam passando a madrugada em jogos, por exemplo, e não dormem. Dormem 3 horas por noite, aí já acordam cedo, vão para a escola. Então, isso acaba prejudicando também o desenvolvimento da escola, e está diretamente ligado à obesidade infantil. Nós temos também a ansiedade ou depressão, que podem alterar o comportamento da criança. E isso, né, como eu falei lá atrás, pode fazer com que ela desenvolva compulsões alimentar, perde a vontade de praticar atividade física e também desenvolve outros sintomas que prejudicam a sua qualidade de vida. Quando a criança é acometida por um quadro de depressão, é importante que ela tenha acompanhamento psicológico, caso seja necessário. E isso também pode ser parte do tratamento contra a obesidade, né? Segundo a pesquisa publicada pela PepsiCo, a terapia pode ajudar no controle da compulsão alimentar, no aumento da autoestima e no manejo dos sintomas de depressão e ansiedade. E que, como eu falei para vocês, às vezes a pessoa, ela está ansiosa, ela não está com fome, sim, mas ela está ansiosa, então ela acaba descontando aquela ansiedade na comida. E quando ele tem um acompanhamento psicológico adequado, consegue-se fazer o controle, né, da compulsão alimentar, aumentar a autoestima e também ter um controle sobre os sintomas da depressão e da ansiedade.
temos também fatores genéticos e hormonais. Nem tudo, né, relacionado à obesidade é culpa da alimentação ou da televisão. Filhos de adultos obesos, por exemplo, têm maior predisposição à obesidade infantil. Quando o pai ou a mãe são obesos, as chances do filho ser obeso são de 70 a 80%. Né, gente? Tudo é o exemplo, vamos dizer assim, porque a criança vê os pais, às vezes, comendo também além do que é necessário e acaba desenvolvendo isso também. Mas no caso aqui, os pais são obesos, então a chance do filho ser obeso é muito maior. A gente tem também as variações hormonais e até mesmo o histórico de gestação da criança pode ter influência também no sobrepeso. Curioso, né? Temos os especialistas do Hospital da Infância de Boston afirmaram que crianças nascidas por cesárea têm alteração na flora intestinal. Por isso, elas têm maior incidência da presença de uma bactéria no intestino, que também é comum em pessoas obesas, né? Para vocês verem o quanto as coisas podem influenciar. Se a gente vê uma pessoa, né, que é obesa aí, às vezes as outras pessoas podem pensar que aquilo ali é só porque ela não pratica exercícios físicos e não tem uma alimentação adequada. Mas aqui, como eu estou mostrando para vocês, não são só essas as causas. A gente tem fatores genéticos, né, que a pessoa herda aquilo ali do pai e da mãe, sem contar os fatores hormonais. Então, tem que ficar muito atento a isso também, de qual que é a origem daquela obesidade, para saber a forma correta de se tratar. Aí a gente tem as formas de prevenir a obesidade. E segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a obesidade infantil está diretamente ligada às mudanças comportamentais, que privilegiam, né, o sedentarismo e a alimentação inadequada. E apesar do esforço, né, para incentivar que as pessoas mantenham uma alimentação saudável, informando a importância da prática de exercícios físicos para os adultos, a obesidade infantil não foi tratada da mesma maneira pela saúde pública. Assim, as diretrizes para tratamento da obesidade infantil do OMS incluem aconselhamento, dieta, análise de hábitos alimentares da criança e também da família, né? Porque pais que se alimentam mal, consequentemente as crianças vão se alimentar mal. Com alimentar mal, gente, eu quero dizer incluir na alimentação muitas frituras, gordura, açúcar, sabe? É isso. E também é necessário acompanhar as medições de peso e altura. Aí aqui a gente tem algumas formas de prevenção. A amamentação, que é super importante, né? Quando ainda se é bebê, o leite materno, gente, traz inúmeros benefícios ao bebê, né? E quando ele é bebê, e quando ele for maior, esses benefícios vão refletir. Ter uma alimentação equilibrada e saudável, né, gente? Que a gente inclua frutas, verduras, legumes, tomar bastante água. Praticar exercícios físicos, que é super importante. Se puder fazer pelo menos 3 vezes na semana, uma caminhada, alguma coisa assim, ajuda muito. Ter um controle de tempo, de exposições a telas, né? Exposições ao computador, à televisão, ao celular. Ter também o cuidado com o uso de medicamentos, tá? Porque muitos medicamentos podem interferir nesse processo. E também o sono e o repouso, gente, que é muito importante. O sono, nossa, ele é tão importante para o nosso corpo e a falta de um sono de qualidade traz tantos malefícios, então ficar muito atento a isso aí também, tá? E quando aos exercícios físicos, quando você for praticar também, ter um tempo de descanso para o seu corpo recuperar, tá bom? Aqui é a fonte, né, de onde eu tirei o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês fiquem bem atentos a tudo que eu falei para vocês, tá? E tentem se alimentar direitinho, praticar exercícios, porque
Isso é muito importante. E não se esqueçam de tomar bastante água. Principalmente nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, os exercícios físicos ajudam muito, viu, gente? Um beijo para vocês e até a próxima.